Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos começar mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 8 do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 8. E do que trata este livro, o segundo livro de Samuel? Trata exatamente de como foi ali o reinado de Davi sobre o povo de Israel, como Davi governou, como Davi reinou ali o povo de Israel por 40 anos, desde o seu início, desde o início ali quando ele foi proclamado rei sobre Judá, sobre a tribo de Judá, sobre o reino de Judá, onde ele governou por 7 anos e 6 meses, e depois quando ele reinou sobre todo o povo de Israel também, depois da morte de Isbosete, Davi foi proclamado rei ali pelas outras tribos, né, as outras tribos de Israel, proclamaram Davi rei ali sobre todo Israel. Então, 33 anos Davi governou sobre o povo de Israel, sobre Israel, e 7 anos e 6 meses, 7 anos e meio sobre o povo de Judá, fazendo um total aí de 40 anos, 40 anos. Então Davi, ele tinha 30 anos quando ele assumiu todo o reinado ali de Israel, perfeito? Então o livro de Samuel, segundo o livro de Samuel, trata exatamente disso, de como foi o reinado de Davi sobre o povo de Israel, perfeito? Então vamos fazer a leitura do capítulo 8 do segundo livro de Samuel, também chamado do segundo livro de Reis, perfeito? Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida para que a gente possa levar esse trabalho, sempre uma mensagem de motivação, de alegria, de vida plena, de sabedoria e prosperidade para a vida das pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, que agindo assim você vai estar nos ajudando a levar sempre a palavra de Deus para a vida das pessoas, ok? Então se inscreva aí no nosso canal e vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Mas antes, pense nisso. Davi é considerado o maior rei que o povo de Israel, que Israel já teve, perfeito? O povo de Israel adora Davi, idolatra Davi, perfeito? E por quê? Porque Davi foi um grande conquistador, Davi era um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento, de boa educação. Então Davi entrava e saía em todas as regiões de Israel, onde quer que ele fosse, ele era sempre muito bem-vindo, ok? Mas uma coisa você tem que entender, que mesmo com todo o poder que Davi tinha, né, o que ele fazia? Ele sempre colocava Deus à frente de todas as suas batalhas. Ele sempre colocava primeiro Deus à frente de tudo. Então ele sempre entregou a vida dele nas mãos de Deus. E ele dizia bem claro, né, que tudo o que ele havia conquistado não foi pelas suas mãos, não foi pela mão de Davi, pelo esforço de Davi, e sim pela vontade de Deus. Era Deus que fazia tudo por ele. Deus era o seu guia em todas as suas batalhas, em todas as suas conquistas. Então Deus sempre ia à frente de Davi, na frente do exército de Davi, e Deus protegia Davi. Deus sempre esteve com Davi, onde quer que Davi fosse. Deus protegia a vida de Davi, porque Davi, na sua humildade, ele sempre colocava Deus na frente de tudo. Perfeito? Então é muito importante você entender que qualquer que seja a sua batalha, qualquer que seja o seu propósito, o seu objetivo, você tem que consultar a Deus, entregar nas mãos de Deus. Isso não significa que você tenha que ficar de braços cruzados esperando que Deus vai fazer alguma coisa para você. Não, você tem que se mover, você tem que se mexer, você tem que ir atrás, você tem que fazer a sua parte também. Pois se você não fizer a sua parte, como é que Deus vai saber verdadeiramente o que você quer? Você pode desejar o que for, mas isso vai ficar só no seu desejo se você não se mover, se você verdadeiramente não ir na perseguição, na busca daquilo que você quer. Se você for, Deus vai estar contigo, Deus vai te proteger, Deus vai
guardar a sua vida de todos os seus inimigos, né? De todos os seus inimigos, não inimigo nenhum, obstáculo nenhum, dificuldade nenhuma vai se opor à vontade, à sua vontade, quando você entrega a sua missão, o seu propósito nas mãos de Deus. Então ninguém vai poder, nem inimigo nenhum vai se aproximar de você. É por isso que no texto de hoje, que nós vamos ler hoje, está bem claro, né, que Deus estava com Davi. Deus estava com Davi e o protegia e o guardava, e guardava a vida de Davi, né? Então o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Então o Senhor preservava Davi, como vai preservar você, como vai preservar a mim, a qualquer um de nós que entregar a sua batalha, o seu propósito, o seu objetivo nas mãos de Deus. Então Davi, o Todo-Poderoso, ele consultava a Deus, ele pedia orientação para Deus, ele era humilde para fazer todas essas coisas, ele pedia para que Deus o protegesse, protegesse a sua casa, fosse na frente dele em todas as suas batalhas, em todos os seus propósitos. Então esta era a humildade de Davi, ele deixava bem claro para todo o povo de Israel que tudo que ele havia conquistado não era ele, e sim Deus, perfeito? Então, com essas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje. E para isso, né, vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, perfeito? E vamos abri-la aqui, né? Vamos abrir aqui a nossa biblioteca, né? O nosso manual de instruções aqui no livro, no 10º livro da nossa Bíblia Sagrada, chamado o segundo livro de Samuel, também chamado do segundo livro de Reis, perfeito? E chegamos no capítulo 8, se você quiser obter mais sabedoria, mais conhecimento, para melhor tocar a sua vida, deixar o seu caminho mais plano, sem pedras de tropeço, sem buracos, sem espinhos, sem trevas, sem escuridão, procure assistir aos vídeos aí para você adquirir conhecimento, para você entender melhor quais são os seus poderes, quais são as suas funções aqui nessa vida, quais as funções que você pode utilizar para você obter os seus objetivos, conquistar os seus objetivos, ok? Então, assista aos vídeos anteriores, né? E no capítulo 7, no vídeo de número 7 do nosso livro aqui, nós falamos sobre quando Davi pega a arca, né, ele retira a arca lá de Judá, das terras de Judá, e transporta, faz o traslado dessa arca desde Judá até Jerusalém, né? As dificuldades que Davi teve, a alegria que Davi teve de poder fazer aquela obra, né, de levar a arca de Deus de Judá até Jerusalém, até Israel, né? Então Davi ficou muito alegre, muito emocionado, né? Mas ele questionou com o profeta Natan, porque ele tinha uma casa, um palácio feito de cedro, uma linda casa, né? Mas a casa, a morada da Arca da Aliança, a morada de Deus, era o quê? Era um tabernáculo feito de cortinas, feito de pano, né? E então Davi ficou indignado, né? Porque ele tinha uma linda casa, uma bela casa, mas a arca, ela repousava em um tabernáculo, né? Feito de pano, feito de cortinas. Então Davi, ele quis então fazer ali um templo, né, para que a arca de Deus pudesse repousar com mais conforto, com mais segurança, todas essas coisas. E Deus deixou bem claro ali através do profeta Natan que em momento nenhum Deus exigiu ali das tribos de Israel, né, que eles fizessem uma bela casa, uma linda casa para a arca, em momento nenhum. Mas que se Davi quisesse fazer, que ele fizesse de acordo conforme o seu coração, de acordo com o que o seu coração mandasse. Então Davi, ele pretendia então fazer ali o templo da morada de Deus, o templo, para que Deus pudesse, para que a arca de Deus pudesse então repousar num lugar mais aconchegante, no lugar mais vistoso, no lugar mais bonito, perfeito? Então foi isso que sucedeu aí o capítulo 7, né? Então no capítulo 8 agora vamos ler, é um capítulo curto, apenas 18 versículos, né? 18 versículos. Então no versículo 1 do capítulo 8 do segundo livro de Samuel diz o seguinte: E depois disso sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou, e Davi tomou a cidade de Meteg-Amã da mão dos filisteus. Então Davi, que tinha tido ali um momento de descanso, um momento de paz, onde ele foi lá e pegou a arca, trasladou a arca desde Judá até Jerusalém. Então retornaram as batalhas, né? E ele ali feriu os filisteus, né?
e os subjugou. E Davi tomou a cidade de Meteg e Amã da mão dos filisteus. Versículo 2: E ele feriu também os Moabitas, feriu Moabe, e os mediu com uma linha, lançando-os ao chão, e com duas linhas para os matar, e com uma linha inteira para manter vivo. E assim os Moabitas se tornaram servos de Davi, e levaram para Davi muitos presentes. Então Davi ali subjugou tanto os filisteus como os moabitas, né? Versículo 3: Davi feriu também Adadezé, filho de Reobe, rei de Zobã, quando ele foi recuperar a sua fronteira junto ao rio Eufrates. Então Davi também feriu ali Adadezé, né, que era filho de Reobe, né? Quando Davi foi recuperar ali as fronteiras, né, junto ao rio Eufrates, as fronteiras de Israel. E Davi tomou dele 1000 carruagens, 700 cavaleiros e 20.000 homens a pé. E Davi já retou todos os cavalos de carruagens, mas desses reservou 100 carruagens. Então Davi tomou ali as carruagens, né, e feriu 20.000 homens a pé, né? Ou seja, Davi tomou dele 1000 carruagens, 700 cavaleiros. Versículo 5: E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Adadezé, rei de Zobã, Davi matou 22.000 homens dos sírios. Então, quando os sírios foram lá, primeiro Davi atacou Adadezé e já tinha conquistado ali todo o território de Adadezé. Então, os sírios se juntaram ali e foram tentar proteger, né, o rei Adadezé. Mas Davi também feriu e matou 22.000 homens dos sírios. Versículo 6: Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, e trouxeram presentes, e o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Então Davi pôs guarnições ali na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi também. E o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Lembra que eu falei? Quando você põe Deus na sua frente, né? Quando você põe Deus na sua causa, né? Inimigo nenhum se aproxima de você, inimigo nenhum vai conseguir te ferir, agir com traição com você. Veja o que aconteceu com Abner, veja o que aconteceu com Isbosete. Inimigo nenhum vai se aproximar de você para te matar, para te ferir. Espada nenhuma entrará dentro da sua casa, perfeito? Então Davi, ele era protegido e Deus, né, preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Adadezé e os trouxe para Jerusalém. Então Davi tomou aqueles escudos de ouro e levou-os para Jerusalém. Versículo 8: E de Betá, e de Berotaí, cidades de Adadezé, o rei Davi tomou uma quantidade muito grande de bronze. Então Davi tomou uma quantidade muito grande de bronze daquelas cidades que pertenciam ao rei Adadezé. Versículo 9: Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi havia ferido todo o exército de Adadezé, então Toi, que vivia em batalhas ali contra Adadezé, Toi então enviou Jorão, o seu filho, até o rei Davi, para saudá-lo e bendizê-lo, porque ele havia lutado contra Adadezé e ferido a ele, pois Adadezé teve guerras com Toi, e Jorão trouxe consigo vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Então, lembrando que naquela época então era comum todos os povos, todos os reinos ali, eles viviam em guerra, atrás de território, atrás de riqueza. Um queria sempre subjugar o outro, né? E com o povo de Israel não foi diferente, perfeito? Então, o Toi, né, que era um rei, né? Toi, que era o rei de Amate, né? E vivia, né, em constante atrito ali com Adadezé. Então ele foi lá e mandou seu filho saudar o rei Davi por ter destruído, por ter ferido o seu inimigo, né? Então Toi mandou seu filho ali, e aquele filho levou presentes também para Davi, né? Então ele trouxe consigo vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze. Versículo 11: Os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, com a prata e o ouro que a ele havia dedicado de todas as nações que ele havia subjugado. Então Davi pegou todas aquelas riquezas, todas aquelas joias, né? Todos aqueles tesouros, e ele sempre dedicava ao Senhor.
Versículo 12: da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e de Amaleque, e do despojo de Adadezé, filho de Reobe, rei de Zoba. Então todos esses despojos, todas essas riquezas, Davi sempre dedicava ao Senhor. E Davi fez para si um nome quando retornou do combate aos sírios no Vale do Sal, sendo 18.000 homens. Então Davi fez o seu nome ali, ele ficou ainda mais aguerrido, mais querido ali pelo povo de Israel, quando ele voltou ali do combate contra os sírios. Versículo 14: e ele pôs guarnições em Edom, ao longo de todo Edom ele pôs guarnições, e todos os de Edom se tornaram servos de Davi, e o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Veja, novamente aqui está descrito no texto, né, que o Senhor, que Deus preservava Davi onde quer que ele fosse, né. Então ele colocou guarnições ali, tanto em Edom, né? E Edom, em todos os lugares, todas as cidades que ele conquistava, ele deixava ali guarnições para proteger aquela conquista. Versículo 15: e Davi reinou sobre todo Israel, e Davi reinou sobre todo Israel, e Davi executou juízo e justiça para todo o seu povo. Então Davi reinou ali sobre todo Israel por 33 anos, né? E mais 7 anos e meio apenas em Judá. Agora ele estava governando, reinando tanto em Judá como em Israel. Versículo 16: e Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o filho de Ailude, era o escrivão. Então Joabe, né, era o grande comandante do exército de Davi, ele que comandava todo o exército de Israel, né. Então Joabe, que era o filho de Zeruia, né, aquele, né, Joabe foi aquele que matou Abner, porque Abner havia matado ao seu irmão, né? Então ele se vingou de Abner ali, matando Abner. Quando Abner havia feito uma reunião ali com Davi, né? Pois o plano de Abner era entregar o reino de Israel, todo o reino de Israel. Abner pretendia, no caso, trair Esbozete, né? Ele traiu Esbozete e queria que Davi reinasse sobre todo o povo de Israel. Versículo 17: e Zadok, o filho de Aitube, e Aimeleque, o filho de Abiatar, eram os sacerdotes, e Seraias era o escriba. Então Zadok, o filho de Aitube, e Aimeleque, o filho de Abiatar, eram os sacerdotes, e Seraias era o escriba. Versículo 18, já o último versículo aqui do nosso capítulo, da nossa leitura de hoje. E Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus, e os filhos de Davi eram soberanos maiores. Então os filhos de Davi eram os maiores soberanos ali, né, no reino de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 8 do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 8, segundo livro de Samuel, capítulo 8. Então essa foi a nossa leitura de hoje, né? E só para ressaltar aqui o nosso grande código, né, de conduta, de sabedoria, de conhecimento, de riqueza de hoje é exatamente esse, né? Quando o Davi, que era o todo soberano ali do povo de Israel, mas Davi ele era humilde o suficiente para entregar todas as suas batalhas, todos os seus propósitos, todos os seus objetivos nas mãos de Deus. Então ele sempre que ia conquistar, sempre que ia para alguma batalha, ele primeiro consultava Deus, colocava Deus na frente do seu exército, da sua vida, da sua casa, né? E aí Deus o protegia e Deus preservava Davi, a vida de Davi, em todos os lugares que Davi fosse. Então Deus sempre estava com ele. Então quando você põe Deus na frente de todas as batalhas, as suas batalhas, quando Deus está com você, não existe mal nenhum vai chegar até você, vai te prejudicar, vai te ferir. Pois Deus estando contigo, tudo já está feito. Você só precisa acessar. Então,
ponha um propósito na sua vida, coloque um objetivo, vá atrás desse objetivo que Deus vai estar com você e é inevitável, esse objetivo você vai conquistar. Então foi essa a nossa leitura de hoje, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto, mas se você ficou até o final do nosso vídeo, que Deus abençoe sua vida, que traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Este é muito importante, é um gesto muito pequeno para você, mas enorme para todos nós, ok? Então se inscreva no nosso canal, né? Ou se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, o seu ok, o seu like aí, perfeito? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!